Caro leitor, algumas decisões parecem pequenas no momento em que são tomadas, mas ecoam como trovões minutos depois. Naquela tarde chuvosa, ninguém imaginava que dispensar um homem idoso mudaria destinos, romperia certezas e revelaria um amor escondido, sob silêncio e culpa. Augusto trabalhava na antiga livraria do centro, um lugar que resistia ao tempo e às vitrines digitais. Seus cabelos brancos eram parte da decoração, assim como o relógio antigo na parede. Ele conhecia cada cliente pelo nome, cada livro pelo cheiro, cada história pelo peso nas mãos. Mas para alguns, ele era apenas lento demais. Clara, gerente recém-contratada, tinha metas, planilhas e pressa. Ela acreditava em números, em modernização, em cortes estratégicos. E ao olhar Augusto atrás do balcão, viu um custo, não uma memória viva. Naquela manhã, ela o chamou para conversar na sala dos fundos. O som da chuva abafava as palavras duras. Precisamos de alguém mais ágil, disse com voz profissional. Augusto apenas assentiu, como se já esperasse. Seus olhos, porém, contavam outra história. Ele tirou o avental com calma, dobrando-o com cuidado, quase cerimonial. Agradeceu pelos anos ali, sem exigir explicações. Clara sentiu um incômodo estranho, mas ignorou. Convencer-se era mais fácil do que questionar a própria decisão. Minutos depois, Augusto atravessou a rua, sob a chuva fina. O céu parecia pesar mais que o normal. Ele não olhou para trás. Dentro da livraria, um silêncio diferente se instalou. Não era ausência de som, era ausência de alma. Os clientes começaram a perguntar por ele. Uma senhora idosa deixou um livro no balcão, dizendo que só comprava com Augusto. Um menino procurou a indicação prometida. Clara percebeu a tensão crescer. As vendas daquele dia caíram, como se algo invisível tivesse sido arrancado. No fim da tarde, a energia da rua oscilou. Um curto-circuito atingiu o prédio antigo. Faíscas saltaram perto da seção infantil. O pânico foi imediato. Clara tentou agir rápido, mas não conhecia cada canto como ele. E o fogo começou a se espalhar. Foi então que alguém gritou seu nome do lado de fora. Augusto havia voltado. Ele conhecia a estrutura do prédio, sabia onde ficava o registro principal. Sem hesitar, correu para dentro, mesmo com fumaça tomando o ar. Clara sentiu o coração parar. Ela o seguiu, mesmo contra o instinto. Entre estantes e sombras, viu o homem que dispensara agir com coragem silenciosa. Ele desligou o sistema antigo, orientou clientes, protegeu crianças assustadas. Quando os bombeiros chegaram, o pior já estava controlado. A livraria estava salva. E também todos ali dentro. Clara observava Augusto tossindo, coberto de fuligem. A culpa pesou mais que a fumaça. Ela quase o perdera. Do lado de, fora sob sirenes e olhares curiosos. Clara aproximou-se dele. A chuva agora parecia lavar algo maior. Eu errei, ela disse, sem máscara profissional. Augusto a encarou, sem rancor nos olhos. Às vezes, a pressa nos faz esquecer pessoas, respondeu com serenidade. Clara sentiu algo quebrar dentro dela. Não era apenas arrependimento, era admiração, era reconhecimento tardio, era algo começando. Nos dias seguintes, a notícia do incêndio correu pela cidade. Clientes voltaram em massa e todos perguntavam pelo herói da livraria. Clara convocou uma reunião. Com voz firme, anunciou que Augusto estava de volta.
e não apenas como funcionário. Ele seria consultor e sócio honorário. Os aplausos ecoaram entre as estantes. Augusto sorriu, surpreso com a reviravolta. Clara o observava diferente agora. Não via idade, via história. Não via lentidão, via profundidade. Mas o suspense não terminara. Clara começava a perceber que o coração batia estranho perto dele. Não era paixão juvenil, era algo mais denso, feito de respeito e admiração. E isso a assustava. A diferença de idade murmurava como sombra. O que diriam, o que pensariam? Ela tentava ignorar o sentimento, mas cada conversa com Augusto abria novas janelas. Ele falava de livros como quem fala de vida, e ela queria ouvir tudo. Certa noite, ficaram sozinhos, organizando doações. A chuva voltou, como naquele dia decisivo. O silêncio entre eles não era desconfortável, era carregado de possibilidade e de medo. Clara confessou o peso que sentira ao dispensá-lo. Augusto revelou que pensara em ir embora da cidade. Eu já estava cansado, disse com sinceridade, mas ainda havia algo que me prendia aqui. Ela sentiu o ar faltar. Talvez fosse ela. O suspense agora era emocional. Eles caminhavam por um terreno frágil entre ética, diferença de gerações e expectativas externas. Mas o que sentiam era real. E isso era impossível negar. Num gesto inesperado, Augusto segurou a mão dela. Não havia pressa, não havia promessas exageradas. Apenas um toque honesto. Clara percebeu que o amor pode nascer onde menos se espera. A cidade comentou. Alguns criticaram, outros admiraram, mas ambos decidiram não viver de opiniões alheias. O que quase fora perda tornara-se descoberta. Erreden. A livraria prosperou. Eventos literários lotavam o espaço. Clara aprendeu a desacelerar. Augusto aprendeu a recomeçar. Juntos, transformaram crise em ponte, erro em aprendizado, medo em coragem. Ainda havia olhares tortos. Ainda havia desafios, mas havia também companheirismo e respeito profundo. Eles não escondiam o que sentiam, porque sabiam que a vida é breve demais para adiar felicidade. Às vezes, Clara lembrava daquele momento na sala dos fundos. Se tivesse esperado um pouco mais, ou ouvido com o coração, talvez não tivesse causado dor, mas talvez também não tivesse aprendido tanto. Augusto dizia que o destino tem maneiras curiosas de ensinar. Primeiro tira o chão, depois oferece raízes. Clara acreditava nisso agora, porque perder quase tudo revelara o que realmente importava. O romance deles não era feito de impulsos, mas de escolha diária. Caminhavam lado a lado entre estantes e sonhos. A diferença de idade tornara-se detalhe, não obstáculo. E sempre que a chuva caía, Clara sentia um arrepio. Lembrava que minutos podem decidir futuros, que dispensar alguém pode significar perder muito mais do que um funcionário. Pode significar perder amor. Mas ela teve uma segunda chance. Nem todos têm. Por isso, valorizava cada gesto, cada conversa tranquila. Augusto sorria mais. E ela também. Porque o arrependimento se transformara em encontro. Hoje, a livraria é símbolo de resistência e também de amor improvável. Quem entra ali não imagina a história, que quase terminou antes de começar. Mas os dois sabem e guardam essa memória como lembrete silencioso. Caro leitor,
Quantas vezes você já descartou alguém sem conhecer sua verdadeira importância? Quantas vezes a pressa falou mais alto que o coração? Talvez ainda haja tempo para reparar, para voltar atrás, para enxergar melhor, porque às vezes mandar alguém embora é expulsar a própria felicidade. E só percebemos quando já é tarde demais. Que esta história lhe sirva de alerta e também de esperança. Volte para a próxima história, onde outro destino será desafiado pelo inesperado.